Bom dia, bom dia, bom dia! Já chegou todo mundo? Que bom! Porque vocês não estão preparados para o que está prestes a acontecer. Este será um episódio especial do UAU Autoral. Então, estudantes queridos, acomodem os popôs em seus lugares, porque hoje vocês terão um intensivão do UAU Autoral. No episódio anterior eu expliquei um pouquinho sobre o que são os arquétipos, usando como exemplo o próprio BBB, que traz personalidades diferentes e essas personalidades possibilitam as mais diversas formas de interação entre si, como engrenagens de um motor que geram movimentos diferentes de acordo com os seus modelos e até mesmo a forma como são organizadas. Mas um fator que acho sempre bom frisar é que a forma ideal de se usar arquétipos não é aplicá-los como modelos definitivos, mas como papéis que vão mudando ao longo da história. Por exemplo, o seu protagonista pode começar como um pícaro e terminar como um herói. E o que acontece entre um ponto e outro é o que gera a história, o enredo e o conflito. Se você pensar nos personagens mais aclamados pelo público ou até mesmo naqueles que você mais gosta, vai perceber que eles provavelmente possuem uma história de mudança e crescimento, assim como a maioria de nós. O que eu quero dizer é que os personagens mais marcantes e cativantes são aqueles que possuem um arco. E agora mesmo eu vou te ajudar a entender como isso funciona e por que você deveria aplicar isso ao seu protagonista. Capítulo 1. O que são arcos de personagem? Pense na forma de um arco. De um ponto a outro ele forma uma curva. Essa é uma metáfora para a forma como as histórias funcionam, assim como montanhas russas, que partem de um ponto neutro e terminam em um ponto neutro. E o que acontece entre elas é o que torna a jornada interessante. Dentro do mesmo princípio, arcos de personagem são aquilo que o seu personagem é no começo e no fim da história, e toda a trajetória que se segue. Agora, isso não quer dizer que todo personagem tem que partir do pecado à perfeição, como em Os Fantasmas de Scrooge, apesar de esse ser um ótimo exemplo. Basta entender que seu personagem precisa encarar obstáculos, conflitos, e esses eventos são o que vão moldá-lo dentro da sua forma final. Primariamente, os arcos de personagem podem ser separados em 3 principais seções: os arcos positivos, os arcos negativos e os arcos planos. Capítulo 2. Arcos positivos. Os arcos positivos são os mais populares, até porque a maioria dos filmes abordam esse estilo de arco. Como falei antes, Os Fantasmas de Scrooge é um perfeito exemplo de como isso funciona. Os obstáculos e dificuldades enfrentados pelo protagonista resultam em uma mudança heróica, melhor do que onde ele estava quando começamos a história. O maior defeito do personagem, independente de qual seja, deverá ter sido expiado ao final da história. Capítulo 3. Arcos negativos. Ora, os arcos negativos também merecem o respeito dos arcos positivos. Afinal, são tão antigos quanto os arcos positivos. Obras clássicas que abordam tragédias vão provavelmente mostrar esse estilo de arco ao longo da história. Édipo Rei é um bom exemplo, assim como a maioria das obras de William Shakespeare. É só olhar para Macbeth, por exemplo. Os arcos negativos são aqueles que acabam numa situação pior daquela onde começamos. Geralmente, os finais deixam um gosto amargo na boca. Capítulo 4. Arcos planos. De todos os 3, esse é possivelmente o menos utilizado e recomendado para as histórias em geral, a não ser que ela traga um protagonista que já seja conhecido e admirado popularmente. Os arcos planos não levam nossos protagonistas a lugar algum. Por esse motivo, os personagens que possuem arcos planos costumam ser aqueles que não têm muita importância para o restante da história, talvez até mesmo aqueles que não são nomeados ou apresentados com muitos detalhes. Muitos filmes de franquias trazem esse tipo de arco. Pense em todos os filmes de herói que vieram depois de seu filme de estreia. Enquanto o primeiro filme, o de apresentação, trouxe algum tipo de arco onde o protagonista mudava positivamente, as histórias seguintes não trazem um impacto tão grande. Os filmes da Marvel fizeram um pouco disso depois que a Jornada do Infinito começou a ser o enredo mais importante, então entre um filme e outro dos Vingadores, algumas histórias foram preenchendo o espaço. Até mesmo em outras mídias, como animes, por exemplo, há os famosos fillers, que na minha humilde e espontânea tradução livre são simplesmente para encher linguiça, porque eles não mudam os personagens de modo relevante para a história em geral. No entanto, as melhores obras são aquelas que trazem algum tipo de arco que não seja o plano para quase todos os personagens, até mesmo os que não são protagonistas. Hora das atividades! Espero que a turma não tenha se perdido, então se vocês têm dúvidas, essa é a hora de deixar nos comentários para o professor poder responder assim que possível. De qualquer forma, está na hora de esquentar a cuca e exercitar tudo que vocês aprenderam até agora. Vou mostrar alguns personagens na lousa e deixar algum tempo para que respondam qual é o arco em que eles se encaixam. Estão prontos? Caneta na mão e caderno aberto. Vamos começar! Personagem 1, Tony Stark em Homem de Ferro. Qual é o arco de personagem que ele se encaixa? Isso aí, em basicamente todos os filmes ele possui um arco positivo. Próximo, personagem 2, Anakin Skywalker em Star Wars. Vamos lá, esse tá fácil. Qual é o arco dele?
Pois é, nosso amiguinho chamuscado possui o arco negativo mais triste da franquia Star Wars, mas é importante frisar que ele consegue a sua remissão ao final do episódio 6, então, consequentemente, ele parte de um arco negativo para um arco positivo. Que tal um mais difícil agora? Personagem 3, Katniss Everdeen, em Jogos Vorazes. Pensa um pouquinho, porque essa pode ser meio complicada. Talvez você tenha acertado, eu não sei dizer, mas na maior parte do tempo, Katniss possui um arco plano. Sim, você pode não concordar comigo, mas lembra do que eu disse sobre franquias? Essa acaba sendo uma escolha dos produtores em manter os personagens como estão, para não ter problemas de continuidade. Dica importante! Arcos planos não querem dizer que as histórias não possuem conflito, só quer dizer que, apesar do conflito, não houve uma mudança drástica na personalidade do protagonista. Afinal, se as histórias não possuíssem conflito, não teríamos franquias tão longas por aí, não é mesmo? Tô vendo aqui que todos são estudantes bem aplicados, então já que estão prestando muita atenção e sendo muito dedicados, eu vou deixar que saiam para o recreio. Vejo vocês daqui a pouco! Muito bem, pelo visto vocês aproveitaram sabiamente o longo intervalo que tiveram. Então vamos todos voltar a prestar atenção onde paramos e transformar essa turma em uma equipe de feras em criação de personagens. Vamos lá, meus revoluxos, vamos voltar onde paramos. Nós aprendemos sobre os arcos de personagem e quais são seus tipos, e agora que vocês sabem diferenciar, que tal a gente aprender um pouco sobre como fazer esses arcos poderosos para seus protagonistas? Isso com certeza vai deixar a sua obra mais interessante, seja livro, gibi, fanfic e até RPG. Claro que existe uma centena de coisas diferentes que você pode fazer para que seus personagens se tornem mais interessantes, mas como a coisa em questão são os arcos em si, vamos tentar nos focar apenas nisso. O autor Michael Hodge desenvolveu um estudo muito interessante sobre estruturas de histórias, e eu quero trazer aqui para que vocês entendam uma coisa. No nosso primeiro episódio do UOL Autoral, vimos um pouco sobre a magia da jornada do herói, e sobre como estruturas de histórias podem deixar tudo mais interessante. Mas há uma grande diferença entre estrutura de história e arco de personagem. Seu papel como criador é, claro, conseguir misturar uma coisa com a outra e fazer uma obra concreta, onde tantos os eventos e os conflitos pessoais do seu personagem tenham em comum um mesmo tema e objetivo. Na estrutura de Michael Hodge, ele mostra que, em pontos de viradas específicos ao longo da história, o seu personagem sofre tanto mudanças externas quanto internas. As mudanças externas são os eventos do enredo, os conflitos que atacam o seu protagonista. Então, por exemplo, em Thor são os ataques dos gigantes de gelo, da SHIELD, etc. E as mudanças internas são todos os conflitos pessoais, os momentos de crise em que o personagem questiona seus ideais, onde ele percebe que agir da forma como sempre agiu nem sempre irá levá-lo para onde deseja. Thor, nesses instantes, pensa sobre a forma como pensa a respeito dos humanos, sobre como ser impulsivo e agressivo não funciona o tempo todo, e nem tudo funciona na base da força. Então, se você já tem o seu protagonista original em mente, que você provavelmente desenvolveu com a ajuda de alguns arquétipos, mas não sabe bem como começar a aventura dele, aqui vão algumas dicas para criar um arco de personagem. O que seu personagem deseja? Para chegar a algum lugar é preciso ter um objetivo em mente. Esse desejo deve ser um objetivo forte o suficiente para motivá-lo a agir pelo restante da história. O que ou quem está impedindo o seu personagem de conseguir o que deseja? Agora que sabemos que ele quer chegar a algum lugar, está na hora de dificultar a vida do seu caríssimo amigo. A jornada dele não deve ser fácil ou simples. O que ou quem irá impedi-lo de conseguir o que quer? Coloque pessoas que lutem contra ele, até mesmo eventos, fenômenos naturais. Qualquer coisa que diga que, se ele quer algo, vai ter que sofrer bastante para conquistar. Definindo isso, você terá a primeira parte da sua história decidida, a estrutura de eventos. Que defeitos pessoais irão impedi-lo de conseguir o que deseja? Nem tudo são flores e na ficção a regra é a mesma. Nós mesmos deixamos de fazer muitas coisas que gostaríamos pelos nossos próprios defeitos, seja o medo, a insegurança, a arrogância, entre outros. De que forma os defeitos do seu protagonista o impedem de conseguir as coisas que ele deseja? Brinque um pouco com a forma como isso se encaixa com os conflitos externos, gerando uma combinação fantástica de problemas. Definindo isso, você terá a segunda parte da sua história decidida, o arco de personagem. Dica importante! Toda história interessante possui uma bela estrutura de conflitos. A dificuldade dos personagens de uma determinada história para conseguir ou não aquilo que querem é o que vai fazer toda a diferença para a experiência de quem está conhecendo o enredo. Eu sei que, como escritores, roteiristas e criadores em geral, muitas vezes nos sentimos tentados a facilitar a vida de nossos personagens, e acredito que existam até mesmo gêneros que sejam definidos por isso, por histórias sem conflito. Mas acredite em mim, quanto mais problemas colocamos na frente do nosso protagonista, mais facilmente o público vai estar roendo as unhas para saber
saber como ele vai resolver esses problemas. É muito fácil que, no momento em que você está escrevendo a sua história, você acabe sem saber como complicar a situação atual de seus protagonistas, mas literalmente qualquer tipo de dificuldade pode deixar a história mais interessante, seja um pneu furado ou um meteoro. Afinal, o conflito é tudo aquilo que separa seu personagem daquilo que ele quer ou precisa alcançar. Para sua sorte, os conflitos já são classificados como homem versus natureza, homem versus si mesmo, homem versus sociedade. Em Homem vs Homem, temos um conflito direto entre duas pessoas, uma luta equilibrada. Quase todos os filmes de ação são assim, onde temos um protagonista e um antagonista primordiais que carregam quase toda a história. Em Homem vs Natureza, temos um conflito do ser humano na tentativa de sobreviver contra os desastres naturais. Basicamente, qualquer filme apocalíptico ou filmes de fenômenos da natureza, como tsunamis, vulcões, tempestades, isso tudo se encaixa nesse tipo de conflito. Em Homem vs Si Mesmo, temos um pouco do que pode ser definido como a jornada interior do seu personagem, mas algumas histórias têm todo o seu enredo definido a partir desse conflito. Nossos defeitos pessoais são grandes e fortes o suficiente para carregar toda a carga emocional da história. E em Homem vs Sociedade, temos o típico protagonista lutando contra um grupo de pessoas que possui uma crença divergente a dele, muito semelhante com o Homem vs Homem, porém aqui o protagonista precisa lutar no coletivo. Vimos bastante coisa, não é mesmo? Não se preocupe, eu vou fazer um resumo louco para você anotar e memorizar bem tudo que vimos. Você tá pronto? Valendo! Arcos de personagens são toda a jornada que leva o personagem de um ponto A para um ponto B, podendo ser um arco positivo, negativo ou plano. Quando trabalhados em conjunto com a estrutura da história, o arco de personagem consegue ser muito mais poderoso, rendendo numa história de mudança interna e externa. A forma de criar um arco de personagem eficaz é definindo o seu objetivo e as coisas que o impedem de conquistar aquilo que quer, sejam outras coisas e pessoas ou seus próprios defeitos. Alguns tipos de conflito que podem ser usados para desenvolver a trama da história são Homem vs Natureza, Homem vs Si Mesmo e Homem vs Sociedade. Muito bem, pessoal, estou vendo que a nossa aula está chegando ao fim, então quero aproveitar e deixar uma lição de casa para quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais nesse assunto. Atividade 1. Pense no protagonista do último filme que assistiu. Qual é o arco dele? Por que o arco dele é definido dessa forma? Exercício 2. Agora mude a forma do arco desse protagonista. Por exemplo, se é um arco positivo, mude para um negativo. E pense o que exatamente mudaria na história para que o arco dele fosse diferente. Ok, não vou mais segurar vocês, eu sei que vocês querem ir logo pra casa, mas lembre-se sempre de praticar caso queiram desenvolver personagens mais poderosos. Muito obrigado pela atenção de todos e deixem nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Tenham uma boa semana, meus revoluxos, e até mais!